Você e eu, nós precisamos entender essa noite que nem sempre que você orar, Deus vai livrar o espinho da sua carne. Nem sempre que você orar, Deus vai te livrar de passar por lutas. Mas Ele sempre vai te oferecer algo maior e poderoso, que é a graça dEle, que é a presença dEle, que é que Ele vai estar com você e que você vai estar com Ele eternamente. Sempre. Pensa aí no momento de mais luta que você já viveu. Ele lá estava com você. Lá Ele estava te sustentando, mesmo quando você pensava que não tinha mais forças, que a sua vida tinha acabado, mas Ele lá estava com você. Então você precisa reconhecer isso, que a fraqueza é uma porta para que Deus haja através da sua vida. Você já passou por um momento onde você, de repente, no seu trabalho, na hora do almoço, ou até dentro de um ônibus, de uma condução, do Japeri, lotado, você triste, cabisbaixo, sem vontade até de cantar uma bela de uma canção, você não quer mais papo com ninguém, teu coração está ferido, aí vem uma pessoa e começa a conversar com você, e você começa a perceber que o Espírito Santo está te usando para falar com essa pessoa. E aí você começa a falar um monte de coisa para essa pessoa que de repente era você que precisava ouvir. Aí tu olha para ele e fala: Deus, que coisa é essa? Só está ficando doido. Eu que estou precisando, eu preciso ouvir a tua palavra. Não é para eu ser usado, é para você usar alguém para mim. Mas quando você termina essa conversa, você sai levinho. Você sai cheio de Deus. Você sai mais forte. É ou não é? Quando você para só para ficar reclamando, você sai pesado. Mas quando você deixa o Espírito Santo fluir através da sua fraqueza, no dia de luta, no dia de dificuldade, aí você sai mais forte. Aí você sai. É aquela pessoa que diz: olha, eu nunca me senti tão fraco. Eu nunca me senti tão fraca. Mas é a mesma pessoa que diz: mas também nunca vi Deus tão perto de mim. Aquilo que parece um obstáculo, na verdade, é o altar onde Deus vai exibir o poder dele. O que parece um obstáculo na sua vida, o que parece algo que vai te matar, é isso que vai virar um altar onde Deus vai derramar do poder dele através da sua vida e através da minha vida. Pare de tentar parecer forte o tempo todo. Tem algumas pessoas que tentam parecer forte o tempo todo. Admita a sua fraqueza diante de Deus. Eu digo até mais, né? Nem só diante de Deus, mas também diante de pessoas certas. Pessoas certas. Também não é para tu ficar de mimimi chorando para todo mundo que aparece na tua frente, não. Tem gente que é assim, já viu? Aí para aqui, não, eu não tô legal, não sei o que é. Aí acabou aqui, não, calma aí você também. Olha que eu também não estou bem não, isso aqui. Eu também não estou bem não, isso aqui. Não é isso. Não é sobre isso. Pare de tentar parecer forte o tempo todo. Admita a sua fraqueza diante de Deus. A nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus, nunca foi. Mas é o ambiente ideal para Ele mostrar o poder dele na nossa vida. Você tem vivido escondido atrás de máscaras? Você tem vivido atrás de máscaras emocionais, tentando parecer mais espiritual, mais maduro ou mais controlado do que realmente é? Deus não abençoa versões editadas nossa. Deus não abençoa a versão editada de você. Ele abençoa quem se entrega verdadeiramente a Ele, quem se humilha diante dEle. É esse quem Deus abençoa. Nós precisamos admitir onde dói. Isso não é vergonha nenhuma. Reconheça que você precisa de ajuda. Deixe Deus agir aonde você tem mais vergonha. Talvez você tenta ser referência para todos. Referência de pai, de marido, de mãe, de funcionário. Você tenta ser referência para todos, mas se recusa a ser
vulnerável diante de alguém que de repente poderia te ajudar. E isso, em muitos casos, está matando a sua alma. E isso, em muitos casos, tem te deixado fraco. Escolha alguém maduro, alguém confiável. Confesse a sua fraqueza, sabe por quê? A liberdade, a nossa liberdade, começa onde a hipocrisia termina. A nossa liberdade termina onde a nossa hipocrisia termina. Às vezes a gente quer esconder tudo de todos. E por isso não somos curados, por isso não se tornamos pessoas melhores. Mas se queremos experimentar o poder de Deus em meio à nossa fraqueza, confie. Confie que a graça de Deus é o suficiente. Confie que a graça de Deus é o suficiente. No versículo 9, no iniciozinho dele, Deus vira para Paulo e diz assim: olha só, filho, tu já orou a primeira vez, eu nem te respondi. Você orou a segunda, menos ainda. Mas já que você orou a terceira, eu vou te responder: a minha graça te basta. Tudo bem? Minha graça te basta. Quando Deus responde a Paulo dizendo isso, Ele está dizendo que Paulo não precisa de outra solução. Paulo precisa da presença de Deus. Em muitos momentos, você não precisa que Deus haja na sua vida para te livrar do seu problema. Você precisa aproveitar a real presença de Deus diante de você. A graça de Deus não significa ausência de problemas, e nunca foi isso. Não significa que a partir de hoje a sua vida será um mar de rosas. Não. A graça de Deus não significa isso, mas ela significa a presença que te sustenta. A presença que te sustenta. É como o maná de Deus lá no deserto, quando os israelitas estavam lá. O maná, todo dia ele vinha. Aquele maná no deserto, ele não sobra. É ou não é? Num dia ele sobrou, mas também ele nunca faltou. Essa é a presença da nossa vida. Ela nunca lhe falta. Ela nunca vai lhe faltar. Quando a força acaba, a graça de Deus vai começar a escrever milagres na sua vida. Quando a força acabar, a graça vai começar a escrever milagres sobre a sua vida. Sabe que nós precisamos nessa noite trocar a busca por alívio pela busca pela graça de Deus. Talvez você está buscando muito alívio. Você ora por alívio. Você ora por livramento. Você ora, mas não ora pela busca da graça de Deus. Não foi o que Paulo fez? Ele pediu 3 vezes para que aquele espinho na carne fosse retirado dele. Mas Deus deu algo infinitamente maior. Foi a graça e a presença dele. Você só está orando para Deus tirar sua dor? Você só está orando para resolver a sua situação? Para afastar o seu problema? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, talvez Deus não queira tirar. Talvez Deus não queira tirar, mas Ele queira te sustentar em meio à sua luta. Te transformar de dentro para fora. Te fazer elevar ao nível de estar mais próximo dEle. Pare de lutar por conforto. Talvez você só esteja na casa de Deus lutando por conforto. E comece a buscar a graça e a verdadeira transformação de vida. Sua oração, em algum momento, talvez essa semana, algum momento da sua vida ela precisa mudar. Às vezes nós estamos orando para Deus tirar algo da gente, quando na verdade nós devíamos orar: Deus, me faz forte para suportar essa luta, para que eu glorifique o teu nome, para que eu exalte o seu santo nome. Você ora para que o sofrimento passe, mas não ora para que Deus molde seu coração. Que tal essa semana você fazer diferente?
Pedro, apóstolo Pedro, tem algum momento que você tem que orar, ó, Senhor, que o vento, se o vento não parar, Senhor, ensina-me a andar sobre as águas. Às vezes tem que mudar a nossa oração. Diante ali, Pedro no mar com Jesus, tem muita gente que bota a culpa em um monte de coisa. Bota a culpa no vento, na tempestade, no mar revolto. Mas na verdade é Pedro que parou de olhar para Jesus. Muitas vezes a gente é assim, a gente bota a culpa em um monte de coisa. A gente bota a culpa no trabalho, bota a culpa na liderança, bota a culpa no pastor, bota a culpa na igreja. A culpa é de todo mundo, menos de você. Porque não confiamos que a graça de Deus é o suficiente para a gente hoje. Se queremos experimentar o poder de Deus em meio à fraqueza, em terceiro lugar, nós precisamos depender. E depender nem sempre é fácil. Dependa do poder de Deus. Sabe por que nós precisamos depender do poder de Deus? Porque tem muita gente, pastor Emerson, que quer depender da sua própria força e quebra a cara. O que é que Deus falou para Paulo, para o apóstolo Paulo? O meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Paulo escreve que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando a nossa força acaba, o campo está pronto para Deus agir. O campo está pronto para Deus agir. A fraqueza, como eu falei aqui, ela não é um obstáculo para Deus, mas é uma oportunidade para você crescer. Talvez esse sofrimento que você está passando aí é para o seu próprio crescimento. Ele não precisa da nossa performance. Ele não precisa dos seus dons e talentos. Ele não precisa da sua oratória. Ele só precisa do seu coração entregue a Ele. Ele só precisa da sua vida verdadeiramente entregue nas mãos dEle, para que Ele possa fazer a diferença. Deus usa você poderosamente quando você depende do poder de Deus. Deus não quer que você impressione Ele ou impressione ninguém. Ele só quer que você dependa dEle. Ele só quer que você dependa dEle. Talvez você precise rever as suas definições do que é ter uma vida abençoada. Talvez nós precisamos fazer um reset. Talvez nós precisamos atualizar a definição do que é ter sucesso espiritual. Tem muita gente que pensa que a ideia de sucesso é aquela força visível, é o controle de tudo, é a performance, ou até a ausência de sofrimento. Você mede a sua vida espiritual pelo que está dando certo. Você faz isso? Se está dando certo, você está sendo abençoado. Se está dando errado, você está sendo amaldiçoado. Se está correndo tudo bem, Deus está contigo. Mas quando não está correndo tudo bem, Deus não está contigo. Que doideira é essa? Que doideira é essa? Você não pode medir a sua vida espiritual pelo que os outros estão te aplaudindo, ou pelo que você consegue controlar. Paulo, diferente da gente, ele se gloriava na sua fraqueza. E você? Você se gloria na sua fraqueza? O verdadeiro sucesso espiritual não é você parecer invencível, mas é permanecer fiel, mesmo quando tudo desaba. É você permanecer fiel, mesmo quando tudo parece que é o fim. Troque nessa noite a aparência pela dependência por Deus. Reveja a sua definição de sucesso diante de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, ou até nos assistindo de casa.
Talvez você esteja frustrado com Deus, por Ele não ter feito as coisas do seu jeito. Coitadinho dele, coitadinho do Rafael. Deus não fez as coisas do nosso jeito. Mas será que você tem vivido para a glória de Deus? Ou você tem vivido para a sua própria reputação? Você tem vivido para glorificar a Deus ou só para os seus desejos? O sucesso espiritual, às vezes até é ser fraco, mas mesmo assim continuar louvando ao Senhor. Nós precisamos, nesse momento, rever quem está no centro da sua vida. Quem está no centro da sua vida? É você ou Jesus? Quem está no centro da sua vida? É você? Tem que ser tudo do seu jeito, tem que estar tudo no seu controle, senão você perde o chão. Ou é Jesus, ou é Cristo. Não espere estar bem para testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Sua dor pode ser instrumento para Deus abençoar e transformar a vida de muita gente.